Será que o corpo do homem avisa através de sintomas que ele pode estar com câncer de próstata? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje dentro da programação do Novembro Azul. Vamos falar sobre sintomas e sobre diagnóstico do câncer de próstata. Eu vou receber aqui no Guia Viver Bem hoje o Dr. Vinícius Cavalcante, urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia aqui do Rio Grande do Norte. Boa noite, tudo bom, doutor Vinícius? Olá, Prazer em Juliana. receber aqui. Boa noite, tudo bem? Queria agradecer o convite mais uma vez, do Guia Viver Bem, e juntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia, a seccional aqui do Rio Grande do Norte, tá realizando esses encontros. É o quarto encontro esse mês, não é isso? E hoje a gente vai Essa abordar... semana. Ainda teremos mais um. Isso, serão 5 encontros ao total, não é isso? E o de hoje vamos falar um pouco sobre o diagnóstico e os sintomas do câncer de próstata, é isso? Isso, exatamente. Então, doutor Vinícius, vamos começar falando sobre sintoma, né? O corpo do homem, ele dá sinais de que aquele homem ele pode ter câncer de próstata? Bom, vamos lá. É muito importante essa pergunta, Juliana, porque o câncer de próstata é uma doença silenciosa, né? A gente não vai dar nenhum sintomas ao homem no início dela. Então é importante orientar o homem não procurar o médico somente quando está com sintomas, que é o que geralmente ocorre, né? A gente sabe que o homem é bem mais difícil de procurar o médico, diferente da mulher, que vai fazer a sua prevenção, mas o homem só costuma ir ao médico quando já aparecem os sintomas, né? Na verdade, o tumor na fase inicial não causa sintoma algum, somente quando esse tumor está em fases mais avançadas, que o volume tumoral aumenta, pode causar alguns sintomas, principalmente em relação à alteração na parte miccional do homem, né? O homem começa a relatar que tem uma dificuldade em urinar, tem que fazer um pouco mais de força, o jato fica mais fraco, fica um jato cortado, ele tem aquela sensação que não consegue esvaziar bem, não consegue esvaziar por completo a bexiga, né? Muda um pouco também o padrão da urina em relação à frequência, aumento da frequência durante o dia, acordar à noite para urinar muitas vezes, né? Lembrar que esses sintomas também não são só específicos do câncer de próstata, né? Existe outra doença muito comum do envelhecimento do homem, que é a hiperplasia benigna, que pode causar sintomas relacionados à parte da micção. Mas é importante sim o homem, tanto com sintomas ou não, procurar realmente o médico para fazer seus exames de rastreio do câncer de próstata. Além desses Geralmente, sintomas... desculpa. pode concluir. Além desses sintomas relacionados à parte da micção, outros sintomas relacionados também ao câncer de próstata sangue na urina, presença de sangue no esperma, quando o tumor se encontra em fases mais avançadas, quando ele já começa a invadir estruturas ali próximas à próstata, começa a dar dor na pelve, dor nos ossos, mas isso são em fases bem mais avançadas, né? E nessas fases aí as chances de cura são bem menores. E o Exatamente. tratamento mais agressivo. Exatamente. Quando o diagnóstico é feito no início, a chance de cura é bem alta, Juliana. Chega até 90% de chance de cura, né? Quando o homem só procura o médico onde está com sintomas, isso pode ser um sinal que a doença já esteja mais avançada. E não ele perdeu a chance de ter o tratamento curativo. Aí passaria só a ter um tratamento paliativo que não resolveria o caso, né? Apenas seria para amenizar os sintomas. Doutor Vinícius, então vamos para o diagnóstico. Já que é o mais importante mesmo, é esse diagnóstico precoce. Como é que deve ser feito esse rastreio, né? Como é que a gente encontra esse tumor enquanto ele ainda está na sua fase inicial? Exato. Em todos os encontros, a gente frisou bem a importância do homem ir ao médico, principalmente a partir dos 50 anos, para fazer o rastreio do câncer de próstata. Isso aos 50 anos, no geral, não é isso? E aqueles pacientes que têm fatores de riscos. Quando eu falo fatores de risco, falo principalmente em relação a pacientes que têm casos na família, irmão, pai que já teve também câncer de próstata, e pacientes da raça negra, né? Então é isso, são esses pacientes com fatores de riscos a partir dos 45 anos e população em geral a partir dos 50 anos, né? E nesses anos para esses pacientes deve ser oferecido o PSA e o toque retal, né? Em relação ao PSA, a PSA que significa antígeno prostático específico, né? É um exame de sangue, um exame simples, e esse PSA é produzido pela próstata, e quando ele está aumentado, quando está elevado no sangue, pode indicar algumas doenças, né? A principal delas, que deve ser descartada, é a questão do câncer de próstata. Então, um PSA elevado
é um exame que sugere o câncer de próstata, mas lembrar que também há outras doenças que podem levar a esse PSA, né? Isso. O próprio crescimento benigno da próstata pode causar uma elevação desse PSA. Fatores infecciosos, infecção de urina, uma infecção na próstata, que é a prostatite, pode causar elevação do PSA. Uhum. A própria ejaculação pode causar uma elevação temporária do PSA, né? Isso por isso é importante frisar bem, que o aumento do PSA não necessariamente é igual a câncer de próstata, mas é um paciente que requer uma investigação para descartar a doença que está sendo causada na próstata, entre delas a principal que tem que ser descartada é o câncer, né? Quais são os Além, níveis de PSA? Para estar normal, se estiver acima de X, indica algum problema. perfeito, não há um consenso bem definido, mas a gente costuma usar um valor de 4, né, para pacientes acima de 60 anos, um PSA acima de 4 quer dizer que está um valor fora da normalidade, né, e pacientes mais novos, a gente pode baixar esse ponto de corte, geralmente a gente usa 2,5, 3 de acordo com a idade, né, mas realmente um bom ponto seria um valor de 4 para pacientes a partir de 60 anos. 60 anos. Doutor Vinícius, Ah, fiz o PSA tá tudo ok, tá menor aí que 2, que 3. Por que ainda é preciso fazer o toque retal? Eu digo isso porque perfeito. muitos homens fogem, né? Tem Não, receio de fazer o toque retal. não, exatamente. O exame de rastreio completo para avaliar o câncer de próstata deve ser feito através do PSA e do toque retal, né? Isso, como você falou, é um exame ainda que os homens têm um certo preconceito, né? A gente vê que está diminuindo, mas ainda é bem importante, é um tabu para alguns homens fazer esse exame, que na verdade é um exame bem simples, é um exame que é feito ali no momento da consulta, não é um exame que tem que fazer fora a parte, no próprio momento da consulta pode ser feito esse exame. Exame rápido, demora cerca de 10 segundos, né? E consiste no médico chegar lá na próstata, ali por via retal, e fazer a palpação digital dela. Nessa palpação com o dedo, a gente consegue trazer muitas informações em relação à próstata, né? A gente pode ver questão de tamanho, questão de consistência, ver se tem alguma área assimétrica, alguma área endurecida, algum nódulo que pode sugerir questão de câncer, né? Lembrar que alguns homens, por medo, por receio, por preconceito até, se recusam a fazer o exame do toque, né? Isso se baseia apenas pelo PSA. Lembrando que mesmo com PSA normal, existe casos de câncer, mais ou menos de 15 a 20%, que o PSA não sobe. São esses casos que seria somente diagnosticado se o paciente fizer um toque retal, né? Então, você se Uhum. basear somente com o PSA, você pode estar perdendo a chance de fazer um diagnóstico precoce. Então, o ideal mesmo é fazer um PSA e o toque retal. E pode falar, Pode. Juliana. Não, que eu ia comentar uma pergunta que chegou na caixinha, que era assim: tenho 40 anos e sempre ouvi que era a partir dos 40 que precisava ir visitar o médico para esse rastreio. Mudou, doutor Hum. Vinícius? Ou tem homens que devem ir realmente aos 40? Não, na verdade, nossas diretrizes, a da SBU, que é da Sociedade Brasileira, se baseia principalmente pela Sociedade Europeia, né, que realmente sempre foi a partir dos 50 anos, né, no geral, e 45 para aqueles pacientes que têm fatores de riscos que a gente falou, né, isso. Câncer abaixo de 45 anos é mais raro, mas realmente não impede que o homem realmente vá ao médico a querer o rastreio, principalmente em pacientes, pacientes que têm familiares que teve câncer muito cedo, né, isso. Então, realmente não é errado, mesmo com 40 anos, é importante ir ao urologista. Falei, às vezes tem paciente que, quando, quando sai da vida da infância, né, que ia ao pediatra, deixa de ir ao médico e só vai mesmo quando aparece algum sintoma, não é isso? Então, se você com 40 anos nunca foi ao médico, é importante que vá e pode discutir com o urologista, não só para fazer o rastreio do câncer de próstata, mas também colher outros exames, ver como é que está a questão da hipertensão, da diabetes, e outros exames gerais, é isso. É o médico do homem, né? O E isso urologista. acaba sendo o médico do homem, porque, como falei, depois que e o menino deixa o pediatra, né, isso fica sem médico nenhum, fica sem acompanhamento. Diferente da mulher, que às vezes, assim, que menstrua, né, começa a ser acompanhada pela ginecologista e Desde acaba sendo cedo, acompanhada né? pelo resto da vida, né? Isso. Doutor Vinícius, foi detectado algo. Isso é Perfeito. suficiente para diagnosticar o câncer ou precisa de outros exames complementares? E que exames são esses, caso precise?
Não, perfeito. Lembrando que o PSA e o exame do toque são exames de rastreio, né? É para buscar na população aqueles que têm alguma alteração que pode sugerir câncer de próstata. Então, se eu estou diante de um paciente que tem um PSA alterado, que tem um toque alterado, ou até os dois, né? Esse paciente tem indicação de fazer a biópsia da próstata, que é o exame definitivo e vai avaliar realmente se essas alterações é relacionada ou não ao câncer de próstata, né? Nessa biópsia, são tirados vários fragmentos da próstata, no mínimo 12 fragmentos, e esses fragmentos são analisados no microscópio por um patologista, né? A biópsia é um exame que a gente considera exame invasivo, né? Porque ele vai, através de uma agulha, tirar 12 pedacinhos lá da próstata e é um exame, não é um exame inerte, não é um exame sem riscos, né? Nesse exame, na biópsia, o paciente, preferencialmente, ele deve ser sedado, né? Requer uma sedação, né? E através com uma agulha, a gente guia essa agulha pelo ultrassom, seja pela via perineal, que é essa região ali entre o escroto e o ânus, ou pela via retal, que é mais usada, você vai retirar esses pedacinhos aí, né? Isso, e como é um exame um pouco invasivo, também tem certos riscos, né? Então, é importante o paciente ser bem triado, né? Esse exame é um pouco invasivo, então só é submetido a pacientes que realmente têm um risco de câncer de próstata, que, como falei, é o PSA alterado ou o toque retal alterado, ou os dois, na verdade. Exames como ultra, ressonância, fazem parte também desse rastreio, dessa conclusão do diagnóstico ou não? Isso, perfeito. A ultrassonografia é um exame muito usado na nossa prática clínica, né? Realmente é muito comum o paciente fazer a ultrassonografia da próstata, mas lembra que o ultrassom não é o exame usado para o diagnóstico de câncer de próstata. Ele é usado principalmente para avaliar o tamanho da próstata, para avaliar a questão da hiperplasia benigna, né? A ressonância é um ótimo exame também, está sendo cada vez mais utilizado, Juliana, e ele, de uns anos para cá, começou a ajudar essa parte do rastreio, principalmente. Ele não é um exame definitivo, né? Mas através de uma imagem de ressonância da próstata, pode ver se tem algumas regiões, algumas áreas sugestivas de câncer. E aí sim, realmente, fortalecer a indicação da biópsia. Também é muito usado aqueles pacientes que fez biópsia uma vez, não foi encontrado nada, mas ele persiste com o PSA elevado, o toque tem alguma alteração, então a gente usa a ressonância para avaliar se tem alguma área da próstata que talvez não tenha sido pegada a biópsia no exame anterior, para guiar o ultrassonografista para fazer a nova biópsia, né? Mas realmente o exame definitivo, que realmente define se tem ou não tumor, e inclusive qual é o tipo de tumor, é a biópsia da próstata, né? Certo. Doutor Vinícius, a gente recebeu também uma pergunta falando sobre câncer de testículo. Se são os Hum. mesmos exames que diagnosticam e se é comum também em homens esse tipo de câncer. Isso. Não é um exame, não é um tumor tão comum, né, como o câncer de próstata, como a gente já falou, é o segundo câncer mais comum no homem, ele só perde para o câncer de pele, não é isso? O câncer de próstata, de testículo, desculpa, é mais comum, digamos assim, nos extremos da vida, né, entre quando o paciente é mais jovem e quando o paciente é mais idoso. Há uma certa, digamos que vantagem do câncer de próstata, não vantagem, facilidade no diagnóstico, é porque o testículo é um órgão facilmente palpado, né? Então, a primeira suspeita de um tumor de testículo é exatamente o aumento do volume desse órgão. Então, já a maioria das vezes é o próprio paciente que vê realmente que está ficando diferente, está ficando assimétrico, um testículo maior do que o outro, né? Isso ele mesmo procura o urologista, né? E, na verdade, não. O tumor de testículo não tem nada a ver com um tumor de próstata, né? São exames diferentes. Então, a principal método de diagnosticar o tumor de testículo é o próprio exame físico, é o paciente, o médico examinar na verdade, e o melhor exame para avaliar o tumor testículo é a ultrassonografia. A ultrassom, sim, nesse caso, é bem importante, né? Doutor Vinícius, existe casos assim de falso negativo do exame Hum. ou um paciente que fez o toque retal, fez o PSA e depois descobriu um câncer, não foi detectado naqueles exames? Se estiver bem no início, é possível isso? E de quanto em quanto tempo esse homem deve voltar ao Hum. médico para refazer os exames? Isso é comum sim, né? Então, se o paciente foi encaminhado para fazer a biópsia, mas a biópsia não veio nada,
ele tinha já uma certa alteração, né? Isso seja no toque, seja no PSA, né? Então, vir negativo a biópsia não quer dizer que esse paciente vai ter alta da urologia, né? Ele vai continuar ainda manter um segmento. Como já é um paciente que já teve alguma alteração, um paciente que requer um acompanhamento mais de perto, né? Então, realmente, manter mais de perto ali, talvez, se ele fazia acompanhamento a cada ano, talvez aumentar a frequência, e a cada 6 meses, mantendo realmente acompanhamento com o PSA e com o toque, né? E às vezes acontece isso, é daí que entra até a importância da ressonância. O paciente com PSA elevado, fez uma biópsia, não veio nada, é um paciente que não quer dizer que está totalmente isento de ter câncer ou não. Um paciente que requer um pouco mais de atenção, que deve ser acompanhado. Se esse PSA continuar aumentar, geralmente precisa de novas biópsias, né? Geralmente tem paciente que acontece de vir positiva somente numa uma terceira, até quarta biópsia, né? Porque o tumor realmente era uma área muito pequena e realmente só conseguiu pegar ele na biópsia quando ele já está um tumor um pouco maior, né? Então, realmente daí a importância do homem manter com frequência o acompanhamento com o urologista, né? Qual a E, frequência? Anual? É anual ou depende exatamente, da idade? anual para pacientes que realmente não têm nenhuma alteração, não é isso? Mas caso o urologista realmente veja que é um paciente de muito baixo risco ou que realmente é um paciente de risco maior, pode aumentar ou diminuir a frequência, né? Uma coisa interessante também, Juliano, que acontece em alguns pacientes que está assintomático, né? Isso a gente vê que tem alteração no PSA ou no toque, a gente indica a biópsia, o paciente às vezes fica com receio, às vezes se recusa até a fazer o exame pelo fato de estar assintomático, né? Fala, doutor, mas eu não estou sentindo nada, por que eu vou ter que fazer a biópsia, né? Ou então se assusta quando a gente pede uma biópsia e veio positivo para câncer, né? Doutor, eu não sentia nada, pô, fica até questionando realmente se como é que aquela doença estava lá e ele não sabia que tinha, né? Mas, na verdade é isso, não há sintoma na fase inicial do câncer de próstata. O que eu acho importante é. Tem muita gente que tem medo do diagnóstico, mas deve ser o contrário, né? Você tem que realmente buscar e com coragem, sem medo, Hum, porque é esse diagnóstico precoce que vai aumentar aí as chances de cura. Hoje, o câncer de próstata não é mais aquela sentença, né? De, hum, eu tô com câncer, eu vou morrer, ou muitos homens têm receio da impotência sexual, né? De ficar com incontinência urinária. Mas esse diagnóstico cedo eu não posso dizer que garante, né? Que na hum. medicina a gente não pode falar isso, mas o prognóstico dele é bem melhor, não é isso, doutor? Não, é verdade. Quando é feito o diagnóstico logo na fase inicial, é isso, existe várias formas de tratamento, foi até discutido no encontro anterior, não é isso? E o paciente tem uma grande chance de cura, diferente do que a gente conversou. Quando o paciente já vai ao médico quando está com sintomas, isso geralmente é indicativo de uma doença mais avançada, né? Que esse paciente não seria mais candidato ao tratamento curativo, seria mais paciente mais para tratamento paliativo, quimioterapia e perdeu o tempo de cura. Seria aquele paciente que, se tivesse vindo antes ao médico, feito os exames adequados, né, isso, conseguiria fazer o diagnóstico logo na fase inicial e fazer o tratamento, né? Logicamente, o tratamento tem alguns riscos, né, principalmente, como você falou, em relação à incontinência e à impotência, da disfunção sexual, mas hoje em dia está tentando amenizar esses sintomas, mas é importante frisar que o mais importante é a cura do paciente, né? Isso, esses sintomas colaterais, esses efeitos colaterais são coisas secundárias. E podem ser tratados também, não é isso? Após a cirurgia, após o tratamento. Sim, lógico, depois do tratamento definitivo, caso o paciente fique com alguma sequela em relação à potência, à incontinência, existem tratamentos, né, tanto medicamentoso como outras cirurgias que podem corrigir esses efeitos colaterais do tratamento primário. Ótimo. Doutor Vinícius, se você pudesse deixar aqui uma mensagem final para esses homens, os que estão aqui assistindo, os que vão assistir depois, as Hum, mulheres também que vão passar para os esposos, hum, né, as informações. O que é mais importante quando a gente fala em sintoma e em diagnóstico de câncer de próstata? O que é que não pode sair da mente desses hum. homens? Ponto mais importante, né? Não é porque o paciente está sintomático, não está sentindo nada, que ele não deve ir ao médico, né? Isso, eu falei, tem homens a partir dos 50 anos tem indicação de fazer o rastreio do câncer de próstata, né?
Lembrar que essa doença não causa sintoma nenhum praticamente na fase inicial. Você procurar realmente o médico somente quando os sintomas estão instalados pode ser um pouco tarde, porque o diagnóstico sendo feito na fase inicial, a chance de cura é muito alta, né? Então, você perder esse tempo seria muito prejudicial à sua saúde. Então, a mensagem é, você homem, o marido das mulheres que estão assistindo aí, tem mais de 50 anos, ou tem mais de 45, com caso na família, ou da raça negra, deve procurar o urologista, fazer os exames, fazer o PSA, fazer o toque retal. Isso pode salvar a vida de vocês, né? Ótimo. Chegou uma pergunta aqui. Quais os argumentos que podemos usar com os nossos maridos para levá-los ao médico? Pronto, vamos lá. Você pode dar realmente o exemplo daquele que acabou conversando, não é isso? Primeiramente, falar que o rastreio é um exame realmente simples, né? Não vai tirar nenhum pedaço. Se baseia no exame de sangue e o toque retal, que é um exame físico, como eu falei, que é um exame indolor, super rápido, não vai alterar em nada a sexualidade do homem, não é isso? E principalmente falar para ele. O homem procurar o médico somente quando está com sintomas mais avançados, pode ser tarde demais, pode ser que esse tumor esteja na fase avançada. Então, ele procurar fazer o rastreio desde cedo, antes que a doença se instale, é mais importante do que ir quando a doença já está avançada, né? Aquela velha história, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Eu lembro que na live com o Dr. Daniel Medeiros, ele disse, mesmo se o homem não queira fazer o toque retal, ninguém vai obrigar, não deixe de ir ao médico por causa disso, né? Que aí já vai criando intimidade, já vai passando informações e depois ele relaxa um pouco e quem sabe, né? Até deixa de lado esse medo. Não, exatamente. Não tem por que deixar de ir ao médico só pelo medo, pelo receio do toque retal. Ninguém é obrigado a nada, né? Mas é importante ter essa conversa, né? Fazer realmente, não só realmente em relação ao câncer de próstata, mas falar da saúde geral do homem. Se não quiser fazer realmente o toque na primeira consulta, né? Faz o PSA, vê como é que está o valor, rediscute a indicação, a importância de se fazer ou não, né? Mas ir procurar o urologista é o primeiro passo para realmente ter a, impedir que o câncer se instale e ele vá numa fase mais tardia, né? Que não teria chance de tratar. Ótimo. Doutor Vinícius, tem alguma programação aí para esses últimos dias, para essa semana final de novembro, desse Novembro Azul? Fala em relação a mim? Você e aos profissionais da SBU, né? Que eu vi doutor Ângelo dando palestra no Hospital Rio Grande. Não sei se vocês têm Sim, sim. ainda alguma programação nessa reta final. Sim, sim. Realmente vai ter alguns encontros, né? Vai ter o último encontro aqui no Guia Viver Bem, é isso, na próxima semana. A gente sempre é convidado, né? Não só realmente eu, como todos os meus colegas, a fazer palestras, fazer aulas, né? Exemplo, lá na clínica que eu trabalho, fui convidada a fazer um trabalho junto com a academia, dar pequenas palestras lá para a população, principalmente para os homens lá na região. Eu, particularmente, também vou fazer algumas palestras no interior, que também é uma área mais carente, que necessita, né, dessa orientação. Isso. Então, é bem importante a gente aproveita, né, o Novembro Azul, que realmente, lembrar que não é somente esse mês que o homem deve procurar realmente o urologista, né? Temos o ano todo aí pela frente. Inclusive, cuidar da saúde do homem é de novembro a novembro, não só o novembro em si, né? Isso, verdade. Doutor Vinícius, muito obrigada. Foi um prazer lhe receber aqui hoje para esse bate-papo. E eu quero também deixar para quem está assistindo a nossa VB Digital do mês de novembro, né? Novembro Azul, a gente trouxe exatamente os profissionais da SBU também, trazendo informações sobre câncer de próstata. Para baixar, é só clicar no link que está na bio, que também tem muita informação sobre essa prevenção do câncer de próstata. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço mais uma vez. Na próxima terça, será a nossa live. Vamos falar sobre a vida depois do câncer. Né? Como é que fica esse paciente que foi tratado do câncer de mama? Pode dar um spoiler, doutor Vinícius? É possível viver bem depois do câncer de próstata? Sim. A gente falou da parte do tratamento, não é isso? Que é altamente curativo.
quando o paciente faz o diagnóstico precoce, tem uma grande chance de cura. E realmente, quando o paciente recebe o diagnóstico, né, isso ocorre muito aquele impacto, né, sobre a questão de você ter um câncer, né? Mas, em relação a outros cânceres, o câncer de próstata não é um câncer tão agressivo, não. Ele realmente tem uma grande chance de cura quando é feito o diagnóstico logo na fase inicial, não é isso? E as sequelas, como a gente estava conversando, né, são sequelas que a gente pode manejar clinicamente, né, e até cirurgicamente. Então você não deve realmente procurar, não deve evitar procurar realmente fazer o diagnóstico de câncer de próstata com medo das sequelas que o tratamento pode ocasionar, né? Isso pelo contrário. Você deve procurar fazer o rastreio para fazer o diagnóstico precoce, porque o câncer de próstata tem cura, né? E realmente, caso tenha alguma sequela, elas realmente são tratadas, né? Ótimo. Doutor Bruno Miranda, que será o nosso convidado, ele já está aqui aplaudindo. Próxima Uhum. terça, dia 29, às 8 horas da noite. Já estaremos aqui batendo papo, né, doutor Bruno? Obrigada, doutor Uhum. Vinícius. Obrigada a todos que participaram. A live vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, que é o TV Viver Bem. E tem uma playlist lá com todas as entrevistas desse Novembro Azul, porque quem perdeu pode acompanhar tudo, né? E pegar as informações sobre tratamento, sobre diagnóstico, sobre sintomas, sobre hábitos que previnem o câncer de próstata também, que é muito Uhum. importante. Uhum. Boa noite, doutor Vinícius. Boa Muito noite. obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço mais uma vez. Tchau. Tchau, tchau.